Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da palavra e mais um momento junto para estudar a carta de Efésios. Isso mesmo. Você ainda que não viu, você pode voltar nos estudos anteriores e ver o estudo que é de suma importância nesse tempo. Hoje vamos tratar já o nosso 10º encontro e vamos falar um pouquinho sobre pais e filhos, também senhores e servos. Espero que Deus possa grandemente abençoar a sua vida. Quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, aqui da nossa igreja. Também a você, nosso convidado. Isso mesmo, seja bem-vindo. E já quero te pedir, se essa palavra edificar a sua vida, você vê que é importante para você, você pode compartilhar também a mensagem e chamar outros para se inscreverem em nosso canal e também dar aí mais um momento de apoio àqueles que precisam em ouvir a palavra do Senhor. Amém? Gostaria de orar com você, agradecendo a Deus por mais um momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um momento juntos. Eu sou grato a Ti pelas famílias da IPE, também nesse momento pelas famílias que estão nos assistindo e nos ouvindo, também nossos convidados. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um deles. Que o Espírito Santo, nesse exato momento que vamos estudar a palavra, possa de fato abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e que haja entendimento da palavra do Senhor. É o que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, quero te convidar você para mais um momento juntos. Aí vamos para Efésios, isso mesmo. Nós vamos estudar Efésios. Você já pode aí pegar a sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 6. Isso aí, capítulo 6, tá? Então, o nosso objetivo aqui é entender o que Deus espera dos filhos, o que Deus espera dos pais, o que Deus espera dos servos, dos senhores. Nós vamos aqui conhecer um pouquinho o padrão de Deus, qual é a ideia que Deus coloca para que o povo dele, os pais, os filhos, os senhores, os servos, possam desenvolver essa vida cristã nesses dias, tá bom? Então, gostaria de começar com você. Nesse ponto, Paulo continua falando sobre os relacionamentos. Se você olhar o estudo anterior, Paulo fala um pouquinho nos versículos anteriores, do capítulo 5, sobre a relação do homem e da mulher. Então, ele fala do relacionamento conjugal. Então, agora Paulo vai continuar falando dos relacionamentos, tá? Então, após ter escrito sobre marido e mulher, ele tem mais dois pares. Ele vai colocar marido e a mulher, ele vai colocar os pais e os filhos, e vai colocar também os senhores e os servos. Então, Paulo vai continuar expondo a sua mensagem àqueles irmãos que estavam ali. Então, vejamos, vamos aqui conhecer alguns padrões bíblicos para eles, tá bom? Nós, então, vamos aqui entender que Paulo está dirigindo, nesse capítulo 6, exatamente versos de 1 a 4, aos filhos nesse parágrafo. Isso, bem como os pais dele. Então, Paulo vai dirigir a palavra tanto aos pais também quanto aos filhos. Evidentemente, esperava que a família inteira se reunissem para o culto público, não somente para louvar a Deus, mas também para estudar, ouvir a palavra do Senhor. Então, essa é a ideia que Paulo tem em mente. Então, as escrituras do Antigo Testamento e as cartas do apóstolo seriam lidas em voz alta e expostas. E quando as Haustafly, que apostólicas fossem lidas, ficariam sabendo dos seus próprios deveres e dos demais membros da família. Então veja bem, quando então a carta de Paulo fosse lida, fosse exposta aos irmãos que estavam ali, eles ficariam sabendo dos seus próprios deveres e também dos demais membros da família também saberiam os seus deveres. Então, essa Rastafari, que é uma coisa muito importante, Lutero, no seu catecismo, parece ter sido a primeira pessoa a referir-se a esta lista, sabia disso? Como sendo Rastafari, que significa
tabelas do lar, mas que frequentemente era traduzida com relação dos deveres do lar. Então, basicamente, naqueles dias havia uma relação de deveres do lar. E Paulo agora está fazendo uma relação de deveres do marido, da esposa, a relação de deveres do servo, do seu senhor, do pai, do filho e vice-versa. Interessante que em anos recentes os estudiosos as têm comparado como um preceito semelhante tanto a Halakan, que é as coletâneas das leis das tradições judaicas, tá? Então veja que é um comparativo muito interessante que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 6, como também no capítulo 5, a relação dos deveres do lar, tanto na relação do marido e mulher, tanto na relação de pai e filho, e tanto na relação de senhor e seu servo. É interessante você observar que o fato de os filhos terem sido incluídos nas instruções, recebendo uma sessão dedicada, você vai ver que Paulo está dedicando aqui uma sessão aos filhos, tá? É indício de aceitação já universal na igreja daqueles que dissera desta forma. Veja bem interessante. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. E outra vez também ele disse, e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome a mim recebe. Então as crianças não estão fora do convívio da igreja, as crianças estão inseridas na igreja. Então Paulo dedica aqui um parágrafo bem específico na relação destas crianças dos filhos, tá bom? Deixa eu dizer para você uma coisa. Era uma mudança muito cruel em Pernenida que prevalecia no Império Romano. No Império Romano havia uma cultura, havia um sistema em que as crianças não desejadas, elas eram abandonadas, olha que triste, as fracas e deformadas eram sacrificadas, essa era a cultura romana, e até mesmo as saudáveis eram consideradas por muitos como um empecilho parcial, isso mesmo, sabe por quê? Porque inibiam a promiscuidade sexual e complicavam o divórcio fácil. Então veja, se você for olhar um contexto do Império Romano, era um império muito promíscuo, era muito devasso. Então, quando se tinha um filho que era deficiente, era fraco, possivelmente o pai poderia sacrificar, poderia matá-lo. E se ele era saudável, ainda ele era um empecilho parcial, porque privava os pais de uma promiscuidade sexual, até mesmo de um divórcio fácil. Então veja que Paulo está colocando uma seção tanto do marido, como da esposa, como dos pais, como dos filhos, senhores e servos, numa visão de Deus. Veja que Éfeso está num ponto central da deusa Diana. Olha que interessante. E aonde há todo um contexto pagão, e Paulo então instrui a igreja a padrões bíblicos, padrões apostólicos, aonde Deus colocou para que eles pudessem ser ali orientados, tá bom? Aqui nós vamos encontrar que Paulo tem um outro exemplo da submissão geral, que conforme o capítulo 5, verso 21, se espera de todos os membros da nova sociedade de Deus. Então veja que Paulo anteriormente ele falou dessa submissão da esposa ao marido, e agora ele fala dos filhos aos pais e fala dos servos aos seus senhores. Haja visto também que o marido, haja visto que o senhor, haja visto que o pai também são submissos ao Senhor. Então todos estão na mesma igualdade. Então desta vez aqui, porém, Paulo é mais forte porque ele está dizendo que os filhos devem obedecer, já que as esposas anteriormente, Paulo não falou que elas devem obedecer, mas que devem ser submissas. Então é interessante você observar que Paulo está dizendo isso claramente para uma boa instrução daquela igreja, tá bom? Então, qual é o padrão então de Deus para os filhos? Então, lá qual é? Obediência. Nós vamos ler aqui agora, tá? Lá no capítulo 6, então, ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, Paulo deixa bem claro que ele dá 3 motivos para a obediência dos filhos no lar cristão: a natureza, a lei e o evangelho. Paulo coloca isso bem claro e nítido para que os pais, os filhos, a família possa ser edificada. Maravilha, hein, gente? Então, primeiramente, Paulo fala que os filhos devem obedecer aos pais como dikaios. O que é isso? A obediência dos filhos pertence a um âmbito que veio a ser chamado da teologia medieval da justiça natural. Interessante que Paulo está dizendo que o padrão de Deus para os filhos é que eles devem obedecer. Isso mesmo. Obedecer como? Como isso é justo, como isso é fenomenal, para que os filhos possam ter esse padrão definido. Não depende de uma revelação especial, não depende só porque Deus disse. Deve ser obedecido de forma natural, porque ao pai e ao filho. Faz a parte da lei natural que Deus escreveu no coração dos homens, aonde se tem a autoridade, se tem a liderança, se tem aquele que caminha à frente. Não é confirmada aqui a ética cristã, é o comportamento padrão em toda a sociedade. Então, Paulo está dizendo que os filhos devem obedecer, porque é justo, porque isso está implícito no coração do homem. Não é porque Deus tem uma revelação especial para que os filhos devem ser obedientes aos pais. Não, é porque já é uma questão natural da própria criação que Deus assim o fizer, tá bom? E aqui nós vamos encontrar ainda que Paulo dizendo que até aqui temos seguido Paulo fundamentar a obediência do filho aos pais, tanto na natureza quanto na escritura, isso é, na lei natural e na lei revelada. Então, Paulo vai também trabalhar a mesma questão, não é só porque é revelação espiritual, mas porque há uma coisa natural no nosso coração que Deus colocou, que já é essa obediência, mais uma vez também com a revelação, isso faz mais nítido ainda, tá? Ou seja, Paulo insiste nela primeiramente porque é correta e em segundo lugar porque está escrito, tá? Está escrito, aí já tem uma palavra revelada de que é melhor obedecer. Uma vez que já está escrita no nosso coração e agora uma vez que está escrita aos nossos olhos para que possamos aprender. Então essa é uma instrução muito interessante. E a terceira coisa que Paulo coloca nesse argumento que ele introduz o evangelho e o novo dia que se raiou em Jesus Cristo. Então, nós temos aquilo que Deus já implantou no nosso coração, nós temos a revelação da própria palavra de Deus escrita para que possa nos orientar, e também um novo dia em Cristo, ou seja, Cristo que fez a nova aliança acontecer, então é submetido essa injunção para os filhos obedecer aos pais no Senhor, a saber, no Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Então, uma vez que já tem obediência natural, já é uma coisa que Deus colocou no nosso coração, esse respeito ao pai, esse respeito aos pais, né? Uma vez que já temos a revelação de Deus nos instruindo a tal, mas agora também Paulo coloca um novo parâmetro, agora obedecei os vossos pais no Senhor. Então, ele aumenta essa responsabilidade, de que agora ele coloca no Senhor. Veja que interessante. Isso é um momento importante para a igreja que estava naqueles dias, naquele momento do paganismo, naquele momento onde a igreja está crescendo, sendo instruída pelo apóstolo Paulo. Então aqui nós temos algumas coisas interessantes. Paulo coloca aqui que o padrão de Deus para os filhos é obediência, ok? A obediência não é uma opção, ela é um mandamento. Lembra? Já está no nosso coração, agora já tem a revelação e ainda no Senhor. Então agora a gravidade ficou. Aí Paulo coloca que deve ser reverenciados, né? Deve ter reverência aos pais, nós devemos ajudá-los, tá? Esse é o padrão para os filhos. Os filhos em relação aos pais devemos também se submeter, a gente também deve ser misericordioso. Então veja que a obediência não é um mandamento. Então Paulo ele coloca bem claramente assim, olha, filhos, obedecei a vossos pais. Ele diz, no Senhor.
pois isso é justo, diz Caio, né? Honra teu pai e tua mãe, aí nós estamos falando de honrar, nós estamos falando de ter que te vai bem e seja longo a sua vida sobre a terra. Isso é reverenciar, ajudar, submeter, ser misericordioso. A obediência também é o caminho para obter a bênção. Isso aí. Na interpretação histórica, você vai ver isso na história, você vai ver isso também numa interpretação literal e também na espiritual. Todas essas questões, Paulo aqui está dizendo que os filhos devem obedecer, é o caminho, tá? Na parte histórica, se você for olhar bem o que a bênção de Deus sobre o povo de Israel, você vai encontrar também as interpretações espirituais e também literal no que diz a parte da obediência dos filhos ao pai, que não é uma opção, mas é um mandamento, e também é o caminho para as bênçãos. Ele fala aqui, olha, para que te vá bem e sejas longo a vida sobre a terra. Essa é a bênção sobre a vida dos filhos, tá bom? Vamos lá? Qual o padrão, então, de Deus para os filhos? De novo, obediência, estamos falando de pai e filho. Então, Paulo não fica satisfeito com a instrução negativa aos pais, no sentido de não provocarem seus filhos a ira, como diz o texto aqui. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criaram na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, Paulo só não fica satisfeito, então ele coloca e completa mais uma exortação positiva. Ele diz, criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Interessante, né? Que Paulo, ele caminha nesse processo. O verbo que nós temos aí é o verbo ektrafo, significa literalmente nutrir ou alimentar. E foi usado aí no capítulo 5, verso 29, acerca dos cuidados que damos ao nosso próprio corpo. Então, o que Paulo está dizendo? Que os pais devem nutrir, que os pais devem alimentar. Maravilha, hein? Nutrir e alimentar. Não é só falar. Então, aqui encontramos mais uma coisa ainda, Paulo dizendo que esse verbo também que nós olhamos aqui anteriormente, mas também ele é usado para a criação de filhos. A tradução de Calvino é sejam acalentados com afeição, ou também tratai deles com brandura, ou também William Hendricks coloca criai-os com ternura. Então aqui temos uma compreensão. Séculos antes de a psicologia moderna ter enfatizado a importância vital dos primeiros anos de vida, né? De que as crianças são criaturas frágeis, que precisam de ternura e de segurança e de amor. A Bíblia já fala sobre isso. A Bíblia já está falando sobre esse conceito de você ter afeição, de se tratar ele com amor, com carinho, com ternura. É interessante você observar isso, como a Bíblia ela nos orienta nesse processo, tá? As consequências dessa insistência na maneira de os pais criarem os filhos são muitas. Paulo coloca isso de forma bem clara, tá? Uma é que os pais cristãos devem zelosamente guardar, isso aí, os pais devem guardar sua responsabilidade, delegando parte dela, de fato, para a igreja, a escola, mas nunca abrindo mão complementar dela. Então veja que a responsabilidade do zelo para com os filhos é dos pais. Haja vista que o pai e a mãe vão abrir mão um pouco, né? Quando o filho vai à igreja, ele abre a mão, naquele momento, para que a igreja possa também instruir. Quando ele vai à escola, também ali naquele momento a mão está aberta para que a escola instrua. Mas quando você olha para dentro do lar, Paulo está dizendo que a obediência dos filhos aos pais devem ser real e também que os pais, ao cuidar dos filhos, também devem ser real, tá bom? Essa é uma coisa interessante. Então, é sua tarefa que Deus lhe deu. Ninguém pode substituí-lo de modo adequado ou completo. Então, ninguém pode substituir a responsabilidade do pai, da mãe, de educar, de ensinar o filho no caminho. Amém? Mais aqui uma coisa interessante para que você possa conhecer. Uma outra consequência é que os pais devem dedicar tempo e cuidado aos seus filhos. Os pais devem dedicar tempo e cuidado, não só
ser responsável. O que é de dedicar tempo e cuidado? Deixar de fazê-lo causa muito problema. Quando os pais não dedicam tempo, quando os pais não dedicam cuidado, nós estamos falando aqui, Paulo está dizendo aqui, só para você se entender, pai, não provoquei a ira dos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A questão do nutrir, lembra do nutrir? Deixa eu voltar aqui para você se inteirar. Nós aqui falamos desse verbo aqui, que é nutrir, ó, nutrir, alimentar. Então, essa responsabilidade é de quem? É dos pais. Então, eles são usados para fazer esse processo de nutrir os filhos, tá? De uma maneira com muita sabedoria. E nós vamos encontrar que essa consequência de insistência de maneira que os pais criam seus filhos são muitas, né? E é uma coisa interessante a gente mostrar basicamente que Deus colocou. Então, ao fazê-lo com esse momento de cuidado, de nutrir, de alimentar, você tem que ter tempo, dedicar cuidado. Isso é uma coisa muito séria. O Dr. Matilha Jones, ele diz assim, observa de modo bem pertinente, ele coloca assim, se os pais dedicassem tanta atenção à criação dos seus filhos, quanto dedicam à criação de cachorro e flores, a situação seria muito diferente. Aqui, meus irmãos, irmãs e amigos e amigas, quando os filhos não têm o tempo do pai, não têm o tempo da mãe, mais tarde isso vai trazer grandes problemas. A Bíblia diz que os pais são responsáveis, mas também que os filhos devem obedecer ao pai, tá vendo? Essa obediência, ela é real porque o cuidado que o pai tem sobre o filho é muito. Por isso o filho deve honrar o pai. Essa é a perspectiva que nós temos no Evangelho, tá bom? Então, pais e filhos, estamos aí falando, padrão de Deus para os filhos, obediência, ok? Aí vamos caminhando, sabendo que os pais devem criar os filhos. Como os pais devem criar os filhos? Deixa eu colocar uma resposta bem clara para você, na disciplina e na admoestação do Senhor, que estamos aqui frisando, tá? A segunda palavra aqui que nós colocamos também agora é nofercia, que quer dizer traduzido por instrução ou por advertência. Parece referir-se primariamente à educação verbal, ao passo que a primeira palavra paideia significa treinamento, disciplina, até mesmo o castigo. Isso aí. Então essa paideia, ou seja, disciplina, é treinamento em que a ênfase recai sobre a correção do jovem. É uma palavra usada também em Hebreus capítulo 12, tanto com respeito aos pais terrestres, também quanto ao nosso Pai Celestial, que nos disciplina para aproveitamento. Então, como que os pais vão fazer isso com os filhos e como que os filhos vão honrar os pais? Então, veja que Paulo coloca aqui essa instrução por advertência, mas também que algumas vezes a instrução tem que ser por correção. E caminhando nesses dias tão complicado, e até mesmo uma questão governamental, né, onde o Estado algumas vezes tem tentado colocar o dedo sobre a família. Você vai ver uma lei que geralmente quando você tem uma correção contra o filho, se você pegar o seu filho e corrigir ele de uma forma sábia e amanhã ele entender que você não corrigiu ele, que você fez uma agressão a ele, ele vai te denunciar e o pai está perdido. Então veja que nós criamos uma situação bem complicada. Não estou dizendo que você não deve corrigir seu filho. Paulo coloca que deve haver correção. A Bíblia está dizendo que deve corrigir, como pai ideia, um treinamento que recai sobre a correção dele, mas também que deve ter ansiamente a instrução, a advertência. Isso vai enfraquecendo o princípio da moralidade e da família, tá bom? Essa é uma outra coisa que nós temos aí que entender. Agora vamos falar um pouquinho sobre o padrão de Deus para os pais. Até agora falamos dos filhos. Então, todo esse processo dos filhos, os filhos devem honrar o pai. Os filhos devem obedecer, por quê? Porque o pai dedica tempo, o pai dedica cuidado, o pai dedica para nutrir, para se dar, alimentar. Então, tudo que é importante para o filho, o pai está fazendo. Então, logo, o filho deve obedecer. Por quê? Porque ele faz no Senhor e também é porque promessa, porque existe bênção nesse princípio, tá bom? E agora vamos aqui para o padrão do pai.
Então, o que que aqui ele está falando do pai? Que os pais não devem fazer, não provoquem a ira do filho. Então, no versículo 4, Paulo está dizendo que os pais não devem provocar a ira, tá? Os pais não devem também fazer o quê? Criar. O que os pais devem fazer? Criar na demonstração do Senhor. Então, o papel do pai, o que ele não deve fazer? Ele não provocar a ira. E o que ele deve fazer? Criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu colocar uma coisa para você entender aqui melhor, tá? O quadro em que Paulo pinta aqui os pais, ele pinta o quadro com educadores dos filhos, como com autocontrole, com mansidão, com paciência. Esta é uma ponta marcante e constante desta norma de Paulo. Então, quando você vai criar um filho, não tem que ser com ira, mas a Bíblia diz que é com autocontrole, com mansidão e com paciência. É interessante você observar nesse ponto que os próprios pais naqueles dias tinham um contexto, tá? Olha que interessante. Na chefia da família romana, você pode ler comigo aí, havia o pater familias, que exercia uma autoridade soberana sobre todos os membros da família. Então, o poder do pai, ele tinha um poder maior. O caráter era um caráter autocrático, tá? É um caráter de apartestas, ou seja, manifestava-se não somente um direito do pai em castigar. O direito do pai naqueles dias não era só do pai castigar, mas também no seu io vitae nesci, matar o recém-nascido, o abandono dos filhos. Veja que se você pegar a cultura romana, o pai, nesse contexto, ele tinha o poder, né? Poder autocrático, ele manifestava o seu direito de querer o filho ou não querer o filho, já falei isso anteriormente, se era um filho defeituoso, se ele é fraco, até mesmo se ele era forte. O pai exercia um poder autocrático, um poder supremo sobre os filhos. Ele poderia matar o filho, se ele nascesse deficiente, se ele fosse fraco também poderia eliminá-lo, e se ele fosse forte poderia depois vendê-lo. Então, Paulo está dizendo agora aqui, veja que está contrastando com a cultura de Roma, mas você, pai, não trate o filho com ira, mas com mansidão, com paciência, no Senhor. Filho, obedece o vosso pai, no Senhor, porque ele tem cuidado, ele tem alimentado, ele tem nutrido. Então, ele vai colocando esses princípios para contrapor o conceito daquela época. Então, o pater famílias tinham pleno direito de dispor dos filhos, como também dos seus escravos e objetos. Ele tinha poder para isso. Então, logo, o William Black, ele coloca assim, o pai romano tinha autoridade total sobre a sua família, tá? Poderia vendê-lo como escravo ou fazer os membros trabalharem em seus campos, poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, pois a lei assim lhes facultava, isso mesmo, e podia castigar como queria, tá? Até o mesmo aplicando a pena de morte a seu filho, se quisesse. Veja que o pai, como pleno poder, ele poderia aplicar a pena de morte para o filho desobediente. E quando Paulo escreve no Senhor, ele está dando um novo padrão. Não é só os filhos, também quando ele vai falar do esposo, quando ele vai falar da esposa, dos servos, dos seus senhores. Então, o pai cristão era completamente diferente. É isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando que o pai deve ser completamente diferente, especialmente se ele se lembra daquilo que ele escreve anteriormente, a saber que a sua paternidade era derivada de um só Deus e Pai de todos. Então, o pai que exerce o poder de pai tem que lembrar que ele é filho de um pai. E esse pai amoroso, esse pai misericordioso. Então, o padrão de Deus para o pai é que esse pai deve aplicar toda a correção, toda a instrução no Senhor, e não de acordo com o seu poder pleno de pai, de humano. É interessante você observar que Paulo está levando a igreja em um patamar bem interessante, não é isso? Então, uma leitura para você. Quando um filho se casa,
o relacionamento que ele tem com seus pais muda, Efésios 5:31, mas não a sua responsabilidade de prover o que lhes é necessário, ok? 1 Timóteo 5:4. Charles Wright, você concorda com ela? Por quê? Você concorda que o Brasil tem problemas com a criação de filhos? Por quê? Então eu gostaria que você pensasse nessa aplicação de hoje. O Brasil tem problemas com a criação de filhos? Por quê? Será que só os filhos estão errados? Será que só os filhos são peraltas? Será que também que os pais não têm deixado de exercer o seu papel de cuidado, de dedicar tempo? Pense aí em alguns instantes para você e que você possa aí de fato mudar o seu padrão. Agora vamos aos servos, tá bom? Agora Paulo vai falar dos servos do seu Senhor. Espero que anteriormente aí você tenha entendido um pouquinho, tá bom? Efésios capítulo 6, versos 5 a 8. Paulo vai dizer assim: Quanto a vós, outros servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, está vendo? Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Aleluia. Então Paulo de novo ele coloca esse conceito no Senhor, tá bom? Então havia uma desumanização dos escravos na mente pública e que era espalhada naquele contexto, tá? Então naquele contexto, na legislação romana, legalmente eles eram apenas bens móveis e indireitos. O escravo era um bem móvel que não tinha direito, aos quais o seu senhor poderia vender, poderia tratá-lo virtualmente ou como quisesse, ou seja, não tinha valor nenhum a não ser de mercadoria. Essa é a ideia. Então o Estado romano deixava o problema da disciplina dos escravos na mão de quem? Dos seus donos. Como também deixava na mão de quem? Dos seus pais. Então, o parte familiar, que já falamos anteriormente, tinha o controle total dos escravos que pertenciam à sua família, tanto à esposa, tanto ao filho, tanto aos escravos. Tinha o poder da família. Mas quando Paulo trabalha em Efésios que faça a mulher seja submissa no Senhor, que os filhos sejam submissos no Senhor e que os seus servos sejam no Senhor, Paulo traz uma coisa bem diferente daquele contexto, tá? Então o poder de castigar, de açoitar, de vender, até mesmo de matar, era de fato do pai. Então é o direito da execução da pena de morte. Ele poderia fazer isso com bem entendesse, porque era direito dele já, tá? Interessante também você observar que é notável que Paulo, na sua Rastafari, tenha até mesmo se dirigido a ele. Então, Paulo já tinha falado das mulheres, Paulo também já falou dos filhos e agora Paulo fala dos servos, tá? O simples fato de assim terem feito aqui indica que eles eram membros aceitos da comunidade cristã. As mulheres estavam sendo aceitas, os meninos sendo aceitos e também os escravos sendo aceitos nessa comunidade, nessa nova igreja. Já visto que no contexto romano era bem diferente, tá? Então, essa comunidade agora aceita aqueles que eram escravos, aqueles que estavam sendo maltratados, que não tinham nada para oferecer a não ser o seu próprio corpo, a sua própria força, para oferecer essa comunidade que era mercadológica. Então, ainda coisa, se os filhos devem obedecer aos pais, os escravos devem obedecer aos seus senhores segundo a carne, Paulo coloca isso, é pela mesma razão a saber que por detrás deles devem aprender a discernir a figura do seu Senhor nos céus. Verso 9, Paulo também coloca isso, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que nós não devemos menosprezar aqueles que estão sobre nós na autoridade, mas também que devemos amá-lo, respeitá-los também no Senhor. Então, em cada um desses 4 versículos, Jesus Cristo é mencionado, interessante você ver isso aqui, devem ser obedientes, olha aí, como a Cristo, no versículo 5 você vai encontrar isso, comportar-se como servos de Cristo, no versículo 6,
prestar serviço como ao Senhor e não como a homens, então ligado a Senhor, a Jesus, sabendo que receberão o bem que fazem outra vez no Senhor, tá vendo? No Senhor, em Cristo. E aqui nós temos a cristocentricidade desta instrução que é muito marcante. Então, quando Paulo instrui a igreja com respeito à instrução do lar, da família, Paulo traz um conceito cristocêntrico. Então, o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, cristocêntrico. A mulher deve ser submissa ao seu marido como Cristo foi submisso ao pai, cristocêntrico. Os pais devem também nutrir, sustentar os filhos também no Senhor, como o próprio pai alimentou o Senhor. Então, a parte cristocêntrica, ela é bem real e notória aqui nesse contexto que Paulo coloca. Então, há 4 coisas ditas a eles. Então, vamos lá? Obedeçam ao seu Senhor com temor e tremor, respeitem-o com o coração sincero. Essa é a primeira coisa que Paulo coloca aos servos, tá? Sirvam não apenas quando estiverem sendo observados, mas trabalhem como servos de Cristo, pois assim vocês estarão fazendo a vontade de Deus. Então, Paulo muda o conceito daqueles dias, um conceito pagão, e está dizendo: façam no Senhor. Façam no Senhor. Trabalhem de boa vontade, porque na verdade vocês estão servindo a quem? Ao Senhor e não a homens. Então, se o seu Senhor fizer mal, releve e faça para o Senhor. Outra coisa que Paulo coloca: o Senhor vai recompensar vocês se servirem ao patrão como se estivessem servindo ao Senhor. Então, essa instrução tem muita coisa importante para nós hoje. Quem sabe você tem aí um patrão, você é um empregado, você começa a reclamar demais e você simplesmente olha humanamente para ele. Você deve saber que você está fazendo também melhor primeiro para o Senhor. Faça para o Senhor, obedeça para o Senhor, sirva para o Senhor, trabalhe de boa vontade para o Senhor, porque Ele vai recompensar se você servir no Senhor. Essa é a instrução que Paulo coloca para os seus servos, tá bom? Agora, quanto aos senhores, ele coloca 3 recados contra o Senhor, com o Senhor. O que tange aos senhores, ele diz: tratem os servos como gostariam de ser tratados. Então, nenhum senhor, nenhum chefe pode tratar o outro de uma forma rude e grossa, porque se você quer tratar o outro desta forma, então implica que você também gostaria de ser tratado dessa forma. E Paulo coloca: de igual modo proceder com ele. Ou seja, modo. Qual modo é esse? É o respeito que Paulo pedia aos seus servos. Em outras palavras, se vocês esperam respeito, demonstre respeito. Então, o Senhor deveria mostrar respeito. O Senhor deveria mostrar amor. Porque da mesma forma que o Senhor queria ser tratado, ele deveria também tratar os seus escravos. Outra coisa que ele coloca para os senhores é esta: deixem as ameaças. Lembra que o Senhor poderia castigar, açoitar, maltratar, até mesmo com pena de morte. Se os pais não devem provocar a ira aos filhos, os senhores também não devem ameaçar os seus servos. É uma forma de abusar da autoridade. Então, Paulo também contrapõe aqui uma autoridade absurda naquele contexto de Roma. Tá? Lembre-se também que Cristo é o Senhor dos servos, mas também é o Senhor dos senhores. O Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Isto é, não tem favoritismo, não tem preferência. Não tem preferência pelo esposo, não tem preferência pelo esposo, pelo pai, pelo filho, pelo Senhor e pelo servo. Todos somos iguais, não há acepção. Mas Paulo instrui, aqui segundo a palavra orientada por Deus, que os senhores devem tratar os seus servos como gostariam de ser tratados. E que eles devem deixar as ameaças e que eles devem lembrar que ainda o seu Senhor responde a um outro Senhor. Maravilha, hein? Que coisa maravilhosa. Mais uma aplicação. Você consegue ver o trabalho, você consegue ver no trabalho um lugar onde está servindo a Deus? Como os senhores de hoje ameaçam os funcionários. Então pode ter ameaça, pode ter uma série de coisas. Pode.
Mas a pergunta é como você vê o seu trabalho? Você o vê como você está servindo ao Senhor ou simplesmente você trabalha para o dinheiro? Conclusão: os padrões que a Bíblia então estabeleceu ou estabelece para o relacionamento entre marido, entre mulher, entre pai, entre filhos, senhores, servos, são atuais e plenamente possíveis de serem praticados. Então, essa é uma instrução que Deus nos orienta a praticar. Há uns desafios aqui, irmãos, amigos. Há muitos desafios nessa mensagem. Afinal, o próprio Cristo é que estabeleceu, é quem vai nos ajudar a colocá-lo em prática. Então, se ele estabeleceu e ele diz que vai nos ajudar, nós devemos ser submissos a ele nessa empreitada. Então, a igreja foi estabelecida para servir de modelo nos relacionamentos para a sociedade. Então, Paulo está dizendo, naquele contexto daquela igreja, que eles deveriam ter esse padrão para que a geração, aquele momento, aquela humanidade, aquele contexto, olhasse para aquela igreja e diz: há um Deus diferente, há um único Deus. Então é verdade que nem sempre isso acontece, mas sem ela o mundo seria muito pior. Então nosso desafio como igreja é vivenciar os padrões bíblicos na relação de marido e mulher, na relação de pai e filho, na relação de senhor e servo. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Essa é a nossa contribuição para você. Deixa eu voltar lá no meu PowerPoint primeiro, para ficar mais bonito aqui para você apresentável, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido aí algumas coisas básicas para a sua vida. Você pode voltar aí. Nós não temos todo o tempo para expor, né, esse texto aqui de forma bem detalhadinha, mas nós te damos aqui uma visão bem legal, tá bom? Deus abençoe você. Espero você aqui no próximo estudo e até lá que Deus possa te abençoar, te guardar e te amparar. Gostaria de orar terminando. Senhor, obrigado por esse momento junto que passamos, que essa palavra que ouvimos, essa instrução do Senhor possa de fato adentrar em nosso coração, nós como pais, nós como filhos, esposo, esposa, servos, Senhor, qual o papel que nós exercemos, ó Pai? Que todos os papéis que vamos exercer, ó Pai, seja feito no Senhor, seja feita para o Senhor. E por isso dá-nos força, Senhor, diante desse desafio, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero você no próximo encontro, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.